Por que Jesus é chamado em Isaías 9,6 de Deus poderoso e Pai eterno? Muitas pessoas acham que, mostrando esse texto, ela consegue provar que Jesus é o próprio Deus, o Criador do universo e que veio em forma humana, como se, como dizem alguns, tivesse encarnado em forma humana e nascido de uma virgem judia. Na Bíblia não diz que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, a frase Deus Todo-Poderoso jamais é aplicada a Jesus, mas é curioso que no capítulo 6 de Êxodo, versículo 3, na versão tradução brasileira que eu vou ler aqui, fala: Deus disse assim: Eu apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não lhes fui conhecido. Então, na Bíblia, o único que é chamado de Todo-Poderoso é Jeová, de acordo com a versão tradução brasileira, e outras centenas de versões que colocam o nome de Deus aqui, como a tradução da Bíblia, tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada usada pelas testemunhas de Jeová. De fato, nos textos em hebraico aparece o nome de Deus aqui. Então, no caso, a pergunta ainda fica no ar. Por que então alguns apresentam o texto de Isaías 9,6 para querer dizer que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso? Será que chamar Jesus de Deus Poderoso coloca ele no pé de igualdade com Jeová? Bom, ao analisarmos a Bíblia, percebemos que a palavra Deus ela pode ser aplicada até a humanos. Por exemplo, quando nós lemos o texto de Salmos 82, verso 6, lá fala dos juízes e diz que eles são deuses, vós sois deuses, diz o texto. Por que eles eram chamados de deuses pelo salmista? Visto que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que ter resposta a essas perguntas. De acordo com a Bíblia, humanos podem ser chamados de deuses se eles têm um cargo elevado, por exemplo, um juiz, como é o caso do Salmo 82,6, eles são chamados de deuses porque eles têm muito poder, até mesmo de penalizar alguém com a pena de morte ou até mesmo a prisão perpétua ou açoites, enfim, a punição pela lei secular ou a lei vigente. Da mesma forma, Moisés, quando foi comparecer perante Deus lá e falar com Deus, foi designado naquela ocasião no Monte Sinai. Quem não lembra da sarça ardente e do arbusto que pegava fogo, mas não se consumia? Então, naquela ocasião, Deus disse para Moisés, pouco tempo depois: Vê, Moisés, eu te faço Deus para Faraó. E no hebraico realmente usa a palavra Deus, Elohim, Lá fala, Netaticha Elohim, eu te faço Deus. Será que ele, Moisés, era o próprio Criador? Não. Mas então por que ele foi chamado de Deus? Porque a palavra Elohim, Deus, significa poderoso, ou um ser muito forte. Então, quando aqui em hebraico chama Jesus de Deus poderoso, ou seja, não quer dizer que ele é o todo-poderoso, mas alguém que tem muito poder concedido pelo Deus todo-poderoso, que é identificado na Bíblia de uma forma clara e inequívoca, como sendo apenas Jeová. Por exemplo, o texto do Êxodo 6,3 fala que Jeová é o Todo-Poderoso. Aí diz assim: apareci Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não fui conhecido, não tinha dado a conhecer a eles. Quando nós abrimos também no texto do Salmos 83,18, fica mais complicado a gente achar que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso, quando a Bíblia diz que ele é apenas Deus poderoso, ou seja, ele é um Deus poderoso, é o que a Bíblia quer dizer. Porque quando você abre no texto de Salmos 83,18, o texto ele diz assim: veja como ele não cria a possibilidade de ninguém mais, a não ser o ser mencionado pelo nome de Jeová, ser o Todo-Poderoso. O texto fala que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, somente Jeová é o Altíssimo, ou seja, somente Jeová é o Todo-Poderoso. É curioso que aqui nesse mesmo texto, alguns, ao verem a frase referida a Jesus como Deus poderoso, eles imaginam então que ele seja o próprio Criador. Mas aí, ao lermos a continuação do versículo, nós vemos que o versículo seguinte fala que é o próprio Jeová dos exércitos quem vai fazer isso, vai dar a Jesus esses títulos mencionados aqui em Isaías 9,6. Certa vez, uma pessoa que estuda teologia e dá aula de hebraico na internet, ele disse que Jesus ele é Deus poderoso e que ele também é o próprio Pai da eternidade. Quando foi mostrado a ele que no hebraico a frase Pai da eternidade não é muito exata,
mas sim Pai eterno. E aí ele disse que isso está errado. Então, segundo ele, todas essas versões estão erradas, né? Por exemplo, olha aqui. Em João Ferreira de Almeida, a Bíblia Almeida usada pelos evangélicos, você vê a frase Pai eterno como tradução do texto. Ó. Jesus é chamado Deus forte, né? Ou Deus poderoso, Pai eterno, mas não Pai da eternidade. Até porque a eternidade não pode ter um pai, visto que ela sempre existiu. Aí você observa a Bíblia de Jerusalém, usa a mesma expressão, Pai eterno, né? E outras versões também, como a tradução da Bíblia usada pelas Testemunhas de Jeová. Uma das melhores traduções da Bíblia, consideradas assim, a New American Standard Bible, Eternal Father, ou seja, Pai eterno, e assim muitas outras. É curioso que quando nós lemos uma passagem da Bíblia onde usa a palavra eterno, por exemplo, de acordo com o dicionário Brown Driver Briggs, falando sobre alguns textos, por exemplo, o texto de Abacuque 3:6, lá fala das montanhas eternas e usa a mesma palavra ad, em hebraico, usada em Isaías 9:6, quando fala que Jesus é, aí usa o termo Pai e em seguida a palavra ad, né? Avi ad, Pai eterno, não é a eternidade. Porque aqui mesmo em Abacuque 3:6, ninguém vai dizer que as montanhas são as montanhas da eternidade mencionadas na Bíblia, porque as montanhas nem sempre existiram, visto que a Terra teve um início. Portanto, a tradução mais correta da palavra hebraica ad é, obviamente, eterno. Depende do contexto, mas nesse contexto é claro que se refere a algo que nem é eterno. Aliás, nem é de eternidade a eternidade. Teve um começo. As montanhas que existem na Terra. Então a palavra hebraica ad pode ser eterno, pode ser eternidade também, mas vai depender do contexto. E o contexto aqui de Abacuque não poderia colocar eternidade para as montanhas, entenderam, né? O mesmo acontece com outros textos. Por exemplo, Jó 19:24 fala sobre, veja só, as palavras de Jó que elas ficariam gravadas para sempre, ou eternamente, ad, em hebraico. Quer dizer que elas são de eternidade a eternidade? Não, apenas daquele momento para frente. E o Salmo 21:4 fala de alguém, né? E diz assim da pessoa ser, olha como que diz, ó, uma melodia de Davi a respeito de alguém pedir a vida e recebê-la para todo sempre. Fala de uma pessoa que vai receber a vida para sempre. Aí usa a palavra hebraica ad, a mesma palavra usada no texto de Isaías 9:6. Então, será que essa pessoa teria essa palavra, receberia a vida por toda a eternidade? Não, é apenas daquele momento para frente. Então, é curioso que aqui nesse artigo, por que Jesus é chamado em Isaías 9:6 de Pai Eterno? Você vai olhar, eu coloquei aqui, esse artigo é muito bom, você pode consultar ele. Eu coloquei a definição da palavra eterno. Veja só a definição, é muito importante saber pelos dicionários. Eterno é aquilo que não tem nem início nem fim, tá? Mas a segunda acepção é que tem começo, mas não tem fim. Portanto, nesse sentido, seria correto traduzir que Jesus é o Pai eterno, não o Pai da eternidade. O Pai da eternidade não se harmoniza com outras passagens bem conhecidas. Não se harmonizariam. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, Jesus ele teve um Deus acima dele, ele tem um Deus acima dele. Por exemplo, aqui nesse artigo você vai ver que apresentam-se vários textos. Vou mostrar um dos primeiros aqui, analisados. É o texto de Efésios 1:17. E olha como diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria no conhecimento exato dele. Então aqui fala de Jesus como tendo um Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e que é o Pai. Então é óbvio que Jesus não é o Pai eterno, o Pai da eternidade, mas é o filho de alguém. Mas então por que ele é chamado de Pai? Pai eterno? Porque ele, por meio do sangue dele, ele comprou pessoas para Deus. Então aí ele se tornou pai dessas pessoas. Viu só? Tem outro texto também curioso, é o texto de Romanos 5:19. Fala de Jesus Cristo e diz que pela obediência dele muitos são declarados justos. Então se ele obedecia é porque ele não é o próprio Todo-Poderoso. Esta obediência de Cristo demonstra claramente o seu estado de subordinado a Jeová Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 5:7 fala também assim, abre aspas, Cristo nos dias da sua carne ofereceu súplicas e também petições. Então, suplicar
muito mais que orar, é pedir com tanta força, com tanto fervor, e diz que Jesus fazia isso. Mas a quem ele suplicava dessa forma? A uma parte dele? Não. Aqui diz que ele suplicava a aquele que era capaz de salvá-lo da morte. De fato, a Bíblia diz em Abacuque 1,12 que Deus não morre. Jeová, lá diz, não morre, ao passo que Jesus morreu. E Jesus, ele pediu e suplicou a Deus, visto que ele sabia que seria morto, executado. E ele suplicou àquele que era capaz de salvá-lo da morte. De fato, Gálatas capítulo 1, versículo 1, diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas então, em que sentido Jesus é chamado de Deus poderoso, né? Deus poderoso porque ele tem muito poder, foi designado por Deus como o rei do reino de Deus nos céus. Esse artigo vai explicar muito mais para você. Vai mostrar que Jesus é chamado de Deus poderoso, mas não o Deus todo-poderoso, porque o todo-poderoso em hebraico é o Shaddai, ao passo que aqui Jesus é chamado de El Gibor. A palavra Gibor pode ser aplicada a outras pessoas e é. Na Bíblia fala de Nimrod, que construiu a Torre de Babel, lá diz que ele era Gibor, poderoso. Então nós observamos que não só a palavra poderoso, como a palavra Deus, elas são usadas como substantivos ou adjetivos, no caso de poderoso, né? Deus é um substantivo, poderoso é um adjetivo. Elas são aplicadas a humanos. A palavra Deus é aplicada a Moisés, quando Deus falou para ele no Êxodo 7:1, vê Moisés, eu te faço Deus. Como assim? O Criador chamou Moisés de Deus? Porque ele tinha muito poder. Como eu acabei de falar, né, muitos outros podem ser chamados. Os juízes humanos são chamados de deuses. O Salmo 8:5 fala dos anjos e chama eles de Elohim, ou seja, deuses. Por quê? Porque eles têm muito poder. Então, de fato, só Jeová, o Todo-Poderoso, é chamado assim, ao passo que Deus, essa palavra, ela é um substantivo de uso comum nas Escrituras Sagradas. Como foi citado, né? Então, esses textos mostram até isso, que outros seres podem ser chamados de deuses, e o próprio Satanás é chamado de o Deus deste século, ou deste sistema mal de coisas, em 2 Coríntios 4:4. São textos para serem estudados, aceitos como a palavra de Deus, para a pessoa não ser enganada. Curiosamente, ao lermos o texto, olha, o texto em hebraico diz que Yeled Yulad Lanu, porque um menino foi dado para nós, ou o menino se nos deu, Ben Nitan Lanu, um filho se nos deu. Vatehi Hamisserá, e o domínio principesco. Quando fala Hamisserá, vem da palavra Sar. Sar significa príncipe. Então, o domínio de príncipe. Ou seja, ele não é o rei todo do universo, mas é o príncipe, mostrando que ele está em segundo lugar na posição no universo. Aí fala, Vatehi Hamisserá, e virá a estar o seu domínio principesco Al-Shikimó sobre os seus ombros, Vaikra, e será chamado. Então aqui fala que ele seria chamado, ele não era e nem sempre foi. Ele será chamado Vaikra, Shemó, o nome dele vai ser Pele Yoetz, maravilhoso conselheiro. El Gibor, Deus poderoso. Aviad, Pai eterno, não é Pai da eternidade, porque a eternidade não tem Pai. Então o certo é colocar a palavra ad como eterno, igual eu mostrei, né? Há textos que falam de coisas que são simplesmente eternas, não de eternidade a eternidade, e que tiveram um começo, como por exemplo as montanhas, né? Como eu citei no texto lá. E aqui quando fala de Jesus diz que ele é Deus poderoso, mas jamais chama ele de Deus todo-poderoso. Aqui está El Gibor e não El Shaddai, sendo que El Gibor, Gibor é aplicado a humanos na Bíblia. Aviad, Pai eterno, e aí fala que ele é também chamado de príncipe, Sar. Sar Shalom, príncipe da paz. Sar, o príncipe, está abaixo do rei. No caso, Jesus é a segunda maior pessoa do universo. Continuando a leitura, o versículo 7 fala Hamisra, o Le Shalom, do seu domínio principesco, da abundância do domínio principesco, Le Marbe Hamisra, o Le Shalom, e da paz, em Ketz, não haverá fim, Al-Kisei David, sobre o trono de Davi, Al-Mamlacheto, e sobre o seu reino, Le Hachim, para estabelecer firmemente a ela, ou seja, a justiça, a paz, né? Otar, o Lessa'adá, e para firmar, né? Aqui, o estabelecer e firmar, né? Ela, ou seja, de uma maneira que ela vai ficar firme. Aqui foi traduzido assim, será estabelecido e amparado, né? No caso, amparar, Lessa'adá, e para amparar, Bemishpat, por meio do juízo, o Vitzidaká, e por meio da justiça, Atave Adolam, de agora e para todo sempre, Kineat Yehovah Tsevaot, o zelo de Jeová dos exércitos, Tassezot, fará isso.
No versículo 7 mostra que quem vai fazer isso, que vai estabelecer firmemente e amparar a justiça e a paz por meio do reinado do príncipe, Jesus, é o próprio Jeová que fará isso. Então, continuando a leitura, porque tem que ler e entender o contexto, aqui mostrou que quem vai amparar, quem vai estabelecer firmemente, vai ser o próprio Jeová que vai fazer isso. Esse reino por meio do Messias. Mas aí o versículo 6 fala que também ele vai ser chamado de vários títulos. E quem fez isso, Jeová dos Exércitos, faria isso, diz o texto no versículo 7, que é o contexto imediato. Portanto, Jesus ele nem sempre foi chamado de Deus poderoso. Nem sempre Jesus foi chamado de príncipe. Ele passou a receber, e em Isaías capítulo 7, versículo 13, você vê que ele recebe esse principado. Ele não tinha. É isso mesmo. Por isso que você encontra aquela frase que Jesus fala, foi-me dada toda a autoridade, né? Mateus 28, 19 e 20, ele não fala foi-me dado todo o poder, não é isso. Lá está escrito autoridade, no grego exousia, e não o poder, dynamis. Então várias versões erram, né, sutilmente, acabam atrapalhando as pessoas. E também o texto que eu vou ler agora, né, ele mostra mais ainda esse ponto que eu estava falando aqui, né, ao lermos aqui que Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, ele foi conduzido para essa procissão celestial, num tipo de uma cerimônia, melhor dizendo. E você encontra essa cerimônia no texto de Daniel, né? E Daniel 7,13, você vê que ele recebe essas coisas de Jeová. O texto fala assim: continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido a um filho de homem vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao Antigo de Dias. Então o Filho do Homem aqui é Jesus e o Antigo de Dias é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E aí fala que ele, Jesus, foi conduzido à sua presença. Ou seja, Jesus compareceu diante de Deus e foi-lhe dado domínio. Foi-lhe dado honra, um reino. Aqui na parte que fala que foi-lhe dado domínio, é o domínio principesco. E quando fala que foi-lhe dado honra, então foi dado honra com títulos tais como Pai Eterno, porque ele comprou pessoas com a morte dele, com o sangue puro de Jesus Cristo, o sangue imaculado dele. Então ele comprou pessoas, passou então a ser pai deles. Por isso que é chamado Pai Eterno. E aí chama ele também de Deus Poderoso. Isso são honras. Príncipe da Paz, são honras. Então ele recebeu também um reino, ou seja, um domínio de príncipe, que é um governo. Então tudo isso mostra que ele recebeu, ele nem sempre teve. Foi-lhe dado, tá vendo aqui? Olha, foi-lhe dado o domínio, foi-lhe dado esses títulos. Por isso que no texto de Isaías 9:7 fala assim, né? Yehová Tsevaot, o próprio Jeová dos Exércitos, Sezot, fará isso, mostrando que o príncipe é Jesus e Jeová é aquele que deu tudo isso para ele. E isso está em plena harmonia com Daniel 7:13 e 14, mostrando que Jesus compareceu diante de outro ser, que é o Antigo de Dias, é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fecha, toda ela é harmônica, porque quando nós lemos o texto, por exemplo, de Paulo em Hebreus 9, né, versículo 24, você vê ali falando de Jesus e diz que ele comparece perante Deus e diz assim, ó, pois Cristo não entrou num lugar santo feito por mãos humanas, que é uma cópia da realidade. Então onde ele entrou? Ele entrou no próprio céu, de modo que agora comparece perante Deus em nosso favor. Aqui quando fala perante Deus, a Bíblia Almeida, usada pelos evangélicos, usa o termo perante a face de Deus. A palavra usada lá, face, pode ser também perante a pessoa de Deus. Vamos ver numa versão mais antiga, a tradução da Bíblia, a RBI8, a tradução do Novo Mundo com referências de 1986, Hebreus 9:24, fala que ele entrou no próprio céu, Jesus, para aparecer agora por nós perante a pessoa de Deus. Portanto, se ele comparece perante a pessoa de Deus, ele não é o próprio Deus, mas é outro ser, conforme nós vimos na cerimônia celestial de Daniel 7:13 e 14. Portanto, o texto de Isaías 9:6, longe de mostrar que Jesus, ele é o próprio Deus Todo-Poderoso que veio ao mundo, não. Quando chama ele de Deus Poderoso, é apenas um título altissonante de grande valor que ele recebeu, de modo lícito, de modo coerente, como alguém que manteve sua fidelidade e ressuscitado dentre os mortos, ele agora tem tudo debaixo dos seus pés, tudo. Foi então colocado tudo debaixo dos pés de Cristo. Mas é como a gente tem que entender, nem tudo no 100%, né, no pleno sentido da palavra, tudo está debaixo dos pés dele, porque tem alguém que não está. Tem alguém que não recebe a ordem de Cristo de jeito nenhum. Pelo contrário, é dar ordem a Jesus. É aquele diante de quem ele comparece.
1 Coríntios 15, 27, deixei isso bem claro. E você pode anotar esse texto e olhar na sua Bíblia e tirar as vendas que está nos olhos, né? A venda que está no seu olho, caso você acredite na Trindade Católica. 1 Coríntios 15, versículo 27, fala assim: Pois Deus, que é Jeová, lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, isso é, dos pés de Cristo. Mas quando diz que todas as coisas foram sujeitas, é evidente que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, claro está que se excetua aquele, que é o Deus Todo-Poderoso. O nome de Deus ele foi removido pelos evangélicos, não todos, não estou generalizando, mas alguns, né? Acabam removendo o nome Jeová das suas Bíblias, mas ele ocorre mais do que qualquer outro nome. É por isso que há essa confusão. Por isso o conselho que fica é: adquira uma Bíblia que é de confiança, que ocorre o nome Jeová, para você não confundir Jeová com Jesus, visto que Jesus é o Filho de Deus e Jeová é o Deus Todo-Poderoso.